Janeiro Branco visa alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico. Assista agora o Papo Breve com a psicóloga Natália Aparecida Pereira. Na saúde mental, ela é uma expressão usada para a gente falar sobre a qualidade de vida mental desse indivíduo, tanto cognitiva quanto emocional. E nós trabalhamos ela para que ele tenha estratégia suficiente para conseguir lidar com as adversidades e com todos os nossos percursos, né, da vida, todos os nossos processos. O cuidado, ele é direcionado principalmente ao psicólogo, né? Então, se eu estou vendo que eu estou fora de um padrão e esse padrão é individual, né? São as demandas que acontecem na nossa família, as demandas que acontecem comigo. Então, eu percebo que tem algo de diferente, uma tristeza muito profunda, algo que está acontecendo diferente, eu preciso procurar a ajuda de um profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, mas pessoas que trabalham diretamente ligadas à saúde mental. É justamente quando você sente que isso está passando, ultrapassando todo o seu entendimento. Então, coisas que eu gostava de fazer e hoje eu não gosto mais, uma tristeza profunda e querer ficar em casa, querer evitar o social, querer, né, evitar contato com pessoas, querer evitar coisas que eu gostava de fazer. Você gosta de fazer exercício e agora não está gostando tanto mais. Então, todos esses sinais, esses critérios, são já questões para a gente procurar ajuda. E essa ajuda pode vir tanto de profissionais, né, capacitados como psicólogo e psiquiatra, mas também é muito importante que a gente tenha uma rede de apoio, né, pessoas que a gente converse, né, pessoas que sentimos segurança de conversar, um exercício físico, procurar uma alimentação mais balanceada. Então nós somos seres individuais, né, então cada um é de uma forma, cada um precisa procurar a sua ajuda conforme as suas demandas, mas também lembrar que nós somos um leque, né, nós somos pessoas biopsicossocial e espiritual. Então, nós precisamos procurar aquilo que nos ajude. Temos também o coping terapêutico, que muitas das pessoas ajudam no coping terapêutico religioso, procurar a sua religião, que vai te ajudar também. Então, nós precisamos estar nesse leque e estar em equilíbrio biopsicossocial e espiritual. Isso ajuda muito na nossa saúde mental. Então, estar em equilíbrio. Na segunda, dia 8 de janeiro, celebramos a festa do Batismo do Senhor. O Padre Valdeir Neves nos fala agora sobre esta festa. Minha gente, nesse dia 8 de janeiro, nós celebramos o Batismo do Senhor. Quando a solenidade da Epifania é transferida para o dia 7 ou 8 de janeiro, na segunda-feira seguinte nós celebramos o Batismo do Senhor. O Batismo do Senhor é o marco do início da vida pública de Jesus. Tanto é que a partir da celebração do dia 8, do Batismo do Senhor, que esse ano será dia 8, que inicia o tempo comum, o tempo correspondente à vida pública de Jesus e o discipulado daqueles que Jesus convidou para que o acompanhassem, para que também nós façamos esse caminho de discipulado. Nessa ocasião do Batismo do Senhor, a voz do Pai se faz ouvir, o céu se abre, a voz do Pai se faz ouvir e o Pai diz: "Este é meu Filho muito amado." E também o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus e ali permanece como um sinal de confirmação de que ele é ungido do Pai. Inclusive serve de confirmação para São João Batista, que o reconhece pelo Espírito Santo que paira sobre ele. O batismo é para nós sinal da criação, da vida nova em Cristo.
E é curioso como os elementos do batismo já estão presentes lá no livro do Gênesis, nos primeiros versículos da criação, logo no início. No início tem Deus Pai que cria. Tem a palavra, Deus diz e acontece. Diz e acontece. E essa palavra nós sabemos que é Jesus. E o efeito, a realização do que é dito, o Espírito Santo, que também pairava sobre as águas. Também aqui, sobre estas águas do Rio Jordão, o Espírito Santo vem pairar sobre Jesus. Ele que, através do seu ministério, da sua vida, do seu mistério, realiza a vida nova em nós e em nós e do mundo a nova criação. Celebrar o batismo do Senhor é a ocasião de também nós celebrarmos o nosso batismo. Nós que em Cristo, na pia batismal, a pia batismal fomos levados, como Jesus foi ao Jordão, e também aqui o Espírito Santo veio pairar sobre nós como em Jesus e fez morada em nós para sempre. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo e filhos do Pai como Jesus é. Celebrar o batismo de Jesus é também fazer memória do nosso batismo, pelo qual nós nos tornamos em Cristo, e Ele é o Filho de Deus, nós, eu e você, nos tornamos filho e filha de Deus. O Senhor em Cristo nos recria. O Senhor Jesus, quando desce as águas do Jordão, Ele santifica e prepara as águas e fecunda as águas, para que as águas que antes na palavra de Deus era sinal de lugar do afogamento, da morte, para que esse mesmo lugar se tornasse o lugar da vida. Já que no batismo de Jesus está sinalizada a nossa salvação na cruz do Senhor, no mistério da cruz do Senhor. O Senhor, imerso nas águas, sinaliza a sua morte e, emergindo das águas, sinaliza a sua ressurreição. Aqui, esse é o mistério do qual nós participamos. Jesus que prepara e santifica as águas que foram derramadas na nossa cabeça, na minha e na sua, para que a gente se tornasse filho e filha de Deus. Jesus nos faz nele filhos do Pai, e esta voz, tu és meu filho amado, eu hoje te gerei, essa palavra pronunciada no nosso batismo, e também o Espírito que hoje Jesus nos unge e faz morada em nós e nos dispõe para acolher, viver o que o Senhor tem para nós e anunciar a verdade da vida nova em Cristo e da salvação que o Senhor nos traz. Oremos. Deus, eterno e todo-poderoso, que tendo sido Cristo batizado no Rio Jordão e descendo sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso dileto Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora você fica por dentro dos acontecimentos em nossa arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo no nosso Giro da Semana. Ainda dá tempo de visitar a terceira Mostra Internacional de Presépios, que acontece no Santuário Basílica Sagrada Família. Estão expostos presépios de várias nacionalidades e de diferentes materiais. A mostra acontece até o dia 2 de fevereiro de 2024. O brasileiro Frei Bruno Varriano, membro da Ordem dos Frades Menores, foi nomeado pelo Papa Francisco como novo bispo assistente do Patriarcado Latino de Jerusalém, conforme anunciado pela Santa Sé nesta terça-feira, 9 de janeiro. Recebi com alegria, um pouco de surpresa, esse convite de Deus, esse chamado de Deus para servir a igreja no episcopado, servindo a igreja do Patriarcado Latino de Jerusalém, presente aqui na ilha do Chipre. Foi com comoção, mas também com tanta fé. Depois de ter vivido 9 anos em Nazaré, aprendi com Sim de Maria que ele pode fazer sim nova e pode sim, com a sua potência, transformar todas as coisas. Por isso,
com este desejo de servir a igreja como a Nossa Senhora veramente nos ensina, digo sim à igreja no episcopado. Na vida religiosa franciscana e sacerdotal, disse o meu sim, e agora como bispo desta igreja, como cooperador do Patriarca Latino de Jerusalém, Cardeal Pizzaballa. Muito obrigado pelas orações, continuem a me acompanhar com as orações de vocês, é assim que eu possa sempre servir o Senhor, como Nossa Senhora e São José nos ensinou. Amém. Rezemos pelos aniversariantes da semana. No dia 15, o Padre Clemente e o Padre Fred Alexander comemoram mais um ano de vida. Também no dia 15, o Padre Mário Eugênio, o Padre Raimundo Lopes Salgado e o Padre Venefredo Soares celebram seu aniversário natalício. No dia 16, o Padre Aniche comemora mais um ano de vida. No dia 17 de janeiro, o diácono Rosemar Ribeiro e o Padre Antônio Carlos celebram seu aniversário natalício. E no dia 18, o Padre Aparecido Joaquim e o Padre Sebastião Romário comemoram mais um ano de vida. Parabéns para todos os aniversariantes da semana. E para você também aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejo felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. E no próximo bloco você acompanha uma entrevista sobre o tempo comum. O nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta. Após a festa do batismo do Senhor, iniciamos o tempo comum, período mais extenso do calendário litúrgico. Entenda um pouco mais agora. Na igreja, nós celebramos os mistérios de Cristo a partir da organização do tempo litúrgico. Nós já aprendemos a tradição da igreja que nós santificamos o nosso dia pela oração litúrgica da liturgia das horas ou pela oração comum que fazemos em nossas casas. Santificamos a semana pela oração dominical, com a celebração da Santa Missa, memória atualizada da Páscoa do Senhor. E nós celebramos o ano com a divisão e o movimento, o dinamismo do ano litúrgico. Nós reiniciamos um novo período dentro do ano litúrgico, que começamos no primeiro domingo do Advento. Agora nos voltamos para o tempo comum. O que é o tempo comum? Vamos nas palavras do missal, que é a fonte primeira da liturgia. A Instrução Geral do Missal Romano, ao falar da divisão do calendário litúrgico, no número 43, diz assim, vale a pena prestar atenção nas palavras. Além dos tempos que têm característica própria, restam no ciclo anual 33 ou 34 semanas, ou domingos, nos quais não se celebra nenhum aspecto especial do mistério de Cristo. Comemora-se nelas o próprio mistério de Cristo em sua plenitude, principalmente nos domingos. Este período é chamado tempo comum. Pois bem, só este parágrafo da introdução do missal já nos dá toda a tonalidade do tempo litúrgico. 33 ou 34 semanas em que nós celebramos os mistérios comuns da vida do Senhor. Lembremos-nos que a teologia da Igreja nos ensina que tudo aquilo que nosso Senhor fez e realizou são atos salvíficos. Quando Cristo falou, quando Cristo caminhou, quando Cristo pregou, quando Cristo comeu, por exemplo, quando Cristo curou, tudo isto são atos salvíficos, porque são realizados na sua consciência humana, tomando posse da sua consciência divina. Tudo isto é digno de ser celebrado, tudo isto é digno de ser comemorado, e a Igreja não deixa passar despercebido estes mistérios. Então ela celebra de maneira comum, ou talvez um nome sinônimo que nos ajuda muito, tempo ordinário, as coisas mais ordinárias que nosso Senhor fez. Mas, por tê-las sido feito por nosso Senhor, se tornam extraordinárias e, portanto, nós as celebramos. Usamos neste tempo a cor litúrgica do verde. Verde que na liturgia simboliza para nós a esperança. A esperança de quê? De nós chegarmos nos mistérios maiores e centrais da vida do Senhor. Como, por exemplo, o Natal do Senhor, ou então a paixão, morte e ressurreição do Senhor. São tempos que nos faz, olhando para a vida comum de Cristo, contemplar o grande e maior mistério que vem depois. Em nossas liturgias,
é marcada sem grandes solenidades. Celebramos durante a semana as missas feriais, sem o hino do Glória, sem o canto do Aleluia, sem a profissão de fé. Mas nos domingos nós voltamos a solenizar, lembrando a Páscoa semanal, mas dentro do mesmo movimento e do mesmo dinamismo do tempo comum da vida do Senhor. Então que este período nos ajude a viver na liturgia da Igreja, na oração da Igreja, a santificação do tempo e da nossa vida. Tempo comum, mas não tempo menos próprio para nós nos santificarmos e celebrarmos os mistérios do Senhor. Eis o que a liturgia da Igreja nos ensina para este período do tempo comum. Vivamos da mesma dignidade. Posso louvar a Deus e me alegrar por nos ter dado Jesus? Acompanhe agora a 15ª resposta sobre a terceira edição típica do Missal Romano. Olá, amigos e amigas. Queremos dar continuidade a este projeto do Regional Sul 2 da CNBB, aqui do Paraná, portanto, de aprofundar a beleza do missal a partir de perguntas, questionamentos, considerações. Então, hoje eu vou iniciar a responder a pergunta do Marinaldo Barbosa. Ele faz várias considerações na pergunta dele, mas eu vou me deter a este ponto. Ele diz: eu posso me alegrar, me encantar e louvar a Deus por nos ter dado Jesus? Entendo que a preocupação dele é se nós estaríamos ferindo a compreensão teológica da liturgia como sacrifício, se eu me alegrasse, manifestasse alegria dentro da celebração. Para isto, eu vou tomar alguns textos do próprio Missal Romano, quando ele é convite à alegria. Então, o primeiro texto nós encontramos no terceiro domingo do Advento, esta antífona que ilumina o canto de abertura da celebração, o canto de entrada. Ela não foi criada para a edição do Missal reformado segundo o Concílio Vaticano II, mas é a mesma antífona que já estava presente no Missal Romano, na sua edição príncipe, promulgado por São Pio V. Tomando o texto de Filipenses 4, 4-5, a antífona é convite à oração, à alegria do celebrar. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Então nós iniciamos uma celebração convidando a Assembleia a viver a alegria do Senhor. Depois, outra antífona, ou seja, outro texto que inspira a composição do canto de abertura, nós o encontramos no quarto domingo da Quaresma, seja na atual edição do Missal, seja naquela tridentina. O texto é um conforme Isaías capítulo 66, versículos de 10 a 11. Alegra-te, Jerusalém. Então, assim começam estas grandes celebrações do terceiro domingo do Advento e do quarto domingo da Quaresma. Marinaldo, por isso eu digo, a própria liturgia eucarística convida a viver esse momento celebrativo com alegria. Depois eu vou apenas ir a algumas orações que também são convites a viver esse momento com alegria. A oração eucarística quarta, a conclusão do prefácio dela, diz que com aqueles que estão na presença de Deus nos céus, nesse caso, os anjos, com eles também nós, e por nossa voz tudo o que criastes,
celebramos vosso nome e, exultantes de alegria, cantamos a uma só voz. Então, a conclusão do prefácio da oração eucarística quarta termina dizendo que nós nos unimos à voz dos anjos e à nossa voz toda a criação se une para, com grande alegria, cantar o santo, exultantes de alegria. Depois desta grande oração, que nos ajuda a compreender que não é uma ofensa ao Senhor celebrar com alegria, nós podemos tomar a comemoração, a memória de Santo Irineu. Então, na oração sobre as oferendas, Santo Irineu ele é celebrado no dia 28 de junho. Então, na oração sobre as oferendas, diz que: Senhor, este sacrifício que vos oferecemos com alegria na comemoração do martírio de Santo Irineu. Então, veja bem, o texto litúrgico reconhece que esta ação eucarística, esta celebração do mistério eucarístico, é sim o sacrifício do Senhor, nesta forma sacramental, e nós o oferecemos com alegria. É o que nós acabamos de ler e é o que nós rezamos, e a esta oração a Assembleia diz amém, põe o seu selo dizendo o amém. Depois, esta alegria está também nos textos da solenidade de São Pedro e de São Paulo. Nós encontramos isto sobre as oferendas. Ó Deus, na alegria da solenidade de São Pedro e São Paulo, trazemos nossa oferenda ao vosso altar. O prefácio diz: hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Assim, Marinaldo, citando estes textos do próprio missal, quero ajudar a você e aos outros amigos a refletirem sobre esta atitude da alegria, do modo de nós celebrarmos, que não precisa ser um modo triste, mas profundamente alegre no Senhor. Alegre, você disse, por Ele nos ter dado Jesus? Sim, a alegria que brota do Natal, do mistério de sua Páscoa, do mistério do anúncio do reino no tempo comum, alegria que brota do celebrar os santos e santas e, em primeiro lugar, a Virgem Maria. Assim, que esses textos e isso seja um incentivo a procurar no missal outros que nos ajudem a compreender o modo alegre de celebrar o sacrifício eucarístico do Senhor. A vocês, abençoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. E eu te louvo, meu Senhor, meu Deus, te agradeço por estar